Dia 27 de dezembro. São João Evangelista. Ano 100. O apóstolo São João Evangelista, irmão de Santiago, filho de Zebedeu e Salomé, nasceu em Betsaida, cidade de Galiléia. Jesus Cristo chamou-o e ao irmão quando, com este e o pai, estavam consertando redes na praia do lago Genezaré. João, sem mais delongas, deixou o pai e tudo o que possuía para, em companhia do irmão, associar-se ao Divino Mestre. Entre os apóstolos era João o mais moço, e era ele a quem Jesus Cristo mais amava. Em mais de um lugar do Santo Evangelho lemos a expressão, o discípulo a quem Jesus amava. Esse discípulo era João. O motivo por que o Divino Mestre o distinguia com sua amizade era, segundo a opinião unânime dos Santos Padres, a pureza virginal e a inocência do coração, que guardava como joia preciosíssima. Cristo tinha-lhe mais amor do que aos outros apóstolos por causa de sua pureza. Escreve São Tomás de Aquino. Alberto Magno diz, João foi mais amado porque mais que os outros tinha amor a Jesus. É esta também a razão, afirma Santo Ambrósio, porque Deus lhe fez maiores revelações do que aos outros apóstolos. Ele deu um conhecimento mais profundo dos mistérios divinos. São João era um dos apóstolos a que Jesus Cristo se comunicava mais intimamente. Com Pedro e Tiago era admitido em ocasiões especiais em que aos outros apóstolos não era dado acesso. João foi testemunha da cura da sogra de Pedro, assistiu à ressurreição da filha de Jairo, viu Jesus Cristo na gloriosa transfiguração no Monte Tabor, como na grande humilhação no Horto das Oliveiras. Quem não vê em tudo isso uma preferência da parte do Divino Mestre? Essa distinção São João partilhava com São Pedro e São Tiago. Mas a da última ceia foi particularmente sua, pois teve a felicidade de poder descansar a cabeça sobre o peito de Jesus. A nenhum outro Nosso Senhor entregou sua mãe. E ninguém como São João pôde chamar Maria Santíssima de mãe. Dos apóstolos foi o único que acompanhou o divino amigo até o Calvário e lhe assistiu às horas de agonia. Recompensando-lhe essa fidelidade, o divino mestre agonizante recomendou a querida mãe, dizendo-lhe, eis teu filho, e confiou a João com as palavras, eis tua mãe. Jesus, amador da castidade, não quis entregar a Santa Mãe, a Virgem Imaculada, a outra não ser o apóstolo cuja pureza era incontestável. Graça maior, sinal mais evidente de amor, João não poderia esperar do Divino Mestre. O que de mais caro possuía sua mãe, entregou aos seus cuidados. Apresentando-o à Mãe Santíssima como filho, fez-se-lhe irmão. É possível imaginar-lhe uma amizade mais profunda? Grande deve ter sido a dor que encheu o coração do discípulo ao ver o mestre e amigo sofrer tanto. São Crisóstomo não hesita em atribuir-lhe os predicados de um mártir que sofreu muitos martírios. Depois da morte e do enterro de Jesus Cristo, São João voltou com Maria Santíssima, então sua querida mãe, para Jerusalém, onde com grande ânsia esperou pela ressurreição do adorado Mestre. Jesus dignou-se de aparecer-lhe, como também apareceu aos demais apóstolos, e não devemos ver exagero injustificado da parte daqueles que pretendem ter-lhe dado Nosso Senhor outras provas de distinção e carinho. Com Maria Santíssima e os outros apóstolos assistiu à gloriosa ascensão de Jesus Cristo e como eles recebeu o Espírito Santo no dia de Pentecostes. Quando, pouco depois daquele memorável dia, João e Pedro curaram paralítico na estrada do templo e, aproveitando a ocasião, falaram à multidão de Jesus Cristo, que era Deus o verdadeiro Messias, os sacerdotes e os zeladores do templo ordenaram-lhes prisão. No dia seguinte se reuniram em conselho os sacerdotes, mandaram trazer à sua presença os dois apóstolos e perguntaram em nome e em poder de quem tinham dado a saúde àquele homem. Disseram-lhe eles que haviam operado em nome de Jesus Cristo. Os sacerdotes tiveram receio de aplicar-lhes novos castigos e soltaram-nos, proibindo-lhes terminantemente falar de Jesus Cristo. Pedro e João, porém, responderam resolutamente, julgai vós mesmos se é justo diante de Deus obedecer antes a vós que a Deus. Nós não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. São João ficou ainda algum tempo em Jerusalém e trabalhou com os demais apóstolos na conversão dos judeus.
Mais tarde o vemos na Ásia Menor, onde desenvolveu uma atividade apostólica admirável. O dom de operar milagres deu-lhe à pregação uma eficácia admirável. Milhares converteram-se ao cristianismo, como prova o grande número de sedes episcopais erigidas em quase todas as cidades da Ásia Menor. Naquele tempo, mais importantes ainda do que hoje. Em certa ocasião, se encontrou com o herege Cerinto. Querendo usar de um banho, sabendo que o mesmo estava ocupado por Cerinto, de seus companheiros: Vamos-nos embora, meus irmãos, e desistamos do banho, que só nos poderia fazer mal, depois de ter servido a Cerinto ao inimigo da verdade. Ainda para outros países o apóstolo se dirigiu e com grande fruto pregou o evangelho de Jesus Cristo. O imperador Domiciano, sucessor de Nero, e como este cruel perseguidor dos cristãos, teve notícia da operosidade de São João e deu ordem para que fosse preso e levado para Roma. O apóstolo foi intimado a prestar homenagem aos deuses. Negando-se a isso, foi barbaramente açoitado e por ordem do imperador atirado a uma caldeira cheia de azeite fervente. O apóstolo persignou-se do que resultou não lhe causar o azeite em ebulição menor tormento. São João tomou daí ensejo de pregar à multidão e curioso assistia àquela cena. Domiciano, vendo-se impotente diante de um poder sobrenatural que lhe frustrava os planos, mandou tirar João da caldeira e ordenou-lhe o exílio para a ilha de Patmos, onde, com outros cristãos, devia trabalhar nas minas. O apóstolo, que contava já 90 anos, entregou-se confiadamente à divina providência quando se dirigia ao lugar do exílio. Na ilha de Patmos, São João teve visões admiráveis que, por ordem de Deus, documentou no livro do Apocalipse, o último no catálogo dos livros sagrados da Bíblia. O Apocalipse, segundo uma expressão de São Jerônimo, contém também mistérios quantas palavras. O exílio do grande apóstolo não foi de longa duração. Morreu o imperador Domiciano e aos cristãos foi permitido voltarem para seus lares. João voltou para Éfeso, onde ficou até a morte. Sobreviveu a todos os apóstolos e alcançou a idade de 100 anos. Tinha um modo de viver, como o de São Tiago, austero e mortificado. Não comia carne e usava só uma roupa de linho. Rigoroso para consigo, era todo caridade e mansidão para com os outros, como prova o seguinte caso relatado por Clemente de Alexandria e Eusébio, o historiador. Em suas viagens, o apóstolo tinha descoberto entre os ouvintes um jovem dotado de belos talentos e de boa índole. Como não pudesse demorar-se naquele lugar, recomendou-o ao bispo. O jovem, porém, perverteu-se e tornou-se o chefe de uma quadrilha de ladrões. De volta para o mesmo sítio, João pediu informações sobre aquele moço e, bem a seu pesar, ouviu o que lhe acontecera. O apóstolo montou a cavalo e foi à procura da ovelha desgarrada. Caiu em poder dos ladrões que, a seu pedido, o apresentaram ao chefe. Este, ao ver a veneranda pessoa de São João, assustou-se e fugiu. João, porém, seguiu-lhe no encalço e alcançou. Por que foges de mim? Disse-lhe. Tem pena de mim. Não temas. Ainda te resta a esperança da vida. Responderei por ti perante Jesus Cristo. Se for necessário, de boa vontade, sofrerei a morte por ti, como nosso Senhor por nós a sofreu. Estou pronto a dar minha alma pela tua. Volta, meu filho. Crê no que te digo. Cristo mandou-me atrás de ti. O jovem converteu-se e fez penitência. Algo quebrado pela idade e pelos trabalhos de uma exaustiva vida missionária, São João já não andava e preciso era que os discípulos o levassem para a igreja. Nas exortações repetia muitas vezes as palavras: Filhinhos, amai-vos uns aos outros. A insistência sempre na mesma coisa começava a enfastiar os amigos a ponto de um deles ousar perguntar-lhe: Mestre, por que repete sempre as mesmas palavras? João respondeu-lhe: Porque é o mandamento do Senhor. Se o observardes, tudo está bem. Queria com isto dizer: quem ama o próximo ama a Deus e tem segura a salvação, porque a caridade cumpre toda a lei. São João contava 100 anos quando Jesus Cristo o chamou para junto de si. Além do livro do Apocalipse, existem, da pena de São João, 3 epístolas e um evangelho.
No seu evangelho procura São João provar a divindade de Jesus Cristo contra umas heresias que pretendiam o contrário, como a heresia de Cerinto, dos Ebionitas e dos Nicolaítas. Nas epístolas recomenda o amor de Deus e do próximo, bem como a fuga da companhia dos hereges. De tudo que ensinava era o santo apóstolo primeiro e mais fiel observador. Reflexões. Filhinhos, amai-vos uns aos outros. Era a exortação constante por São João dada aos discípulos. Nas epístolas é sempre a caridade que aos fiéis se recomenda. Ensinamento de São João também é este, que o cristão deve ser caridoso não só de língua e em palavras, mas por obra e em verdade. O amor de Deus manifesta-se pela observação dos mandamentos. É este o amor de Deus que lhe observemos os mandamentos. João capítulo 5, versículo 3. Quem não os quer observar não ama a Deus verdadeiramente. O amor ao próximo está em nós. Quando observamos as palavras de Cristo, que diz: tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei-o vós a eles. Mateus capítulo 7. 2. Sabeis que para alcançar a vida eterna, o amor a Deus e ao próximo são indispensáveis. Ninguém se iluda pensando que por meio de jejum, de oração e pela prática de outras virtudes, chegue a salvar a alma, se não tiver amor sincero a Deus e ao próximo. São Cirilo de Alexandria.